Segunda-feira, 23 de agosto de 2021. Agora, os destaques das redes sociais neste fim de semana. STF repudia pedido de impeachment de Alexandre de Moraes. Alcolumbre congela sabatina de André Mendonça no Senado em represália a Bolsonaro. Crime praticado pelo deputado petista José Guimarães está prescrito após 16 anos sem julgamento. Governadores são avisados de que, entre eles e Bolsonaro, PMs ficam com o presidente. Generais do clube militar conclamam a população a ir às ruas em 7 de setembro e repudiam a inconstitucionalidade do Tribunal Superior Eleitoral. 7.000 hectares de florestas são destruídos na França. No ar, ou nas redes, com as notícias deste fim de semana. STF repudia pedido de impeachment de Alexandre de Moraes. O Supremo Tribunal Federal repudiou a decisão do presidente Jair Bolsonaro de apresentar ao Senado o pedido de impeachment do ministro Alexandre de Moraes. A Corte destacou em nota que tem total confiança na independência e imparcialidade do ministro Alexandre de Moraes. E disse mais, que aguarda de forma republicana a deliberação do Senado Federal. Segundo o STF, o Estado Democrático de Direito não tolera que um magistrado seja acusado por suas decisões, uma vez que devem ser questionadas nas vias recursais próprias, obedecido o devido processo legal, afirma o STF. Tudo indica que esqueceram o que esta Corte tem feito nos últimos meses. Além disso, o presidente da República está agindo dentro do que prevê a nossa Constituição. Firme, Bolsonaro não baixa a guarda e mira impeachment de Barroso. Só que o impeachment do ministro Alexandre de Moraes parece que não vai ser o único. O presidente Bolsonaro afirmou em uma entrevista que nos próximos dias deverá apresentar também o pedido de impeachment do ministro Luiz Roberto Barroso. Bolsonaro disse que tudo começou errado lá atrás. Ou seguimos as leis, ou cada um começa a interpretar da maneira que melhor interessa. Não podemos, ao ser atacados e tendo o poder de usar uma caneta para contra-atacar, usá-la. Temos que ter tranquilidade, caso contrário, o Brasil pode mergulhar em uma situação que ninguém quer. Já disse que sei das consequências internas e externas de uma ruptura. Não quero isso. Não provoco e não desejo, declarou o presidente. E tem mais. Não é revanche, diz Bolsonaro, sobre impeachment de Moraes. Ele afirmou que esse pedido não se trata de revanche. Cada um tem que saber o seu lugar. Só podemos viver em paz e em harmonia se cada um respeitar o próximo e saber que existe um limite que é a nossa Constituição, afirmou Bolsonaro no sábado, em sua cidade natal, Eldorado Paulista, onde foi visitar sua mãe de 94 anos. STJ solta nota com indireta para o STF. Cada um deve atuar nos limites de sua competência. Em nota publicada no sábado, o Superior Tribunal de Justiça manifestou preocupação com o pedido de impeachment do ministro Alexandre de Moraes do STF, feito pelo presidente Jair Bolsonaro. No texto, o STJ diz que a convivência entre os poderes exige aproximação e cooperação, atuando cada um nos limites de sua competência, obedecidos os preceitos estabelecidos em nossa Carta Magna. Mas teve gente que achou que a nota do STJ estava direcionada ao presidente Bolsonaro, embora a nota pareça muito clara em seu último parágrafo, quando afirma que o Brasil constitui-se em um Estado de Direito cujas decisões judiciais podem ser questionadas por meio de recursos próprios, observado o devido processo legal. O que foi feito pelo presidente Bolsonaro, que está jogando dentro das 4 linhas da Constituição. O TSJ, continuando a nota, o Tribunal da Cidadania, disse ainda que reafirma a importância do Poder Judiciário para a segurança jurídica e desenvolvimento do país, garantindo a democracia e a cidadania.
Só que o presidente do Senado já se posicionou. Pacheco, não antevejo fundamentos técnicos para impeachment do ministro do STF. Ele afirmou que irá analisar, com base na Constituição, o pedido de impeachment contra o ministro do Supremo Tribunal Federal, Alexandre de Moraes. Como prometido pelo presidente Bolsonaro, o processo foi entregue à casa nesta sexta-feira. Pacheco disse que terá muito critério ao analisar o documento, mas antecipou que não antevê fundamentos técnicos, jurídicos e políticos para impeachment do ministro do Supremo, assim como não vê em relação a impeachment de presidente da República. Só que o presidente da Comissão de Constituição e Justiça do Senado, o senador Davi Alcolumbre, voltou a colocar as manguinhas de fora. Alcolumbre congela sabatina de Mendonça em represália a Bolsonaro. Pouco tempo depois do presidente Jair Bolsonaro entregar ao Senado Federal o pedido de impeachment do ministro Alexandre de Moraes, o senador Davi Alcolumbre decidiu congelar a sabatina de André Mendonça, indicado por Bolsonaro ao STF. Como presidente da Comissão de Constituição e Justiça, a CCJ do Senado, Alcolumbre tem poder para definir as prioridades da comissão. Alcolumbre considerou a ação de Bolsonaro contra Moraes como lamentável e uma afronta grave às instituições. O senador Randolph Rodrigues foi outro que andou falando demais nesse fim de semana. Randolph, única alternativa para Bolsonaro não ser preso é a reeleição. O vice-presidente da CPI da Covid, senador Randolph Rodrigues, da Rede do Amapá, disse que só uma alternativa para o presidente Jair Bolsonaro não ser preso: a reeleição em 2022. A declaração ocorreu durante o debate realizado neste sábado pelo grupo Prerrogativas. Depois de uma declaração como essa, as pessoas já imaginam o que virá no relatório da CPI dos horrores, que tenta o tempo todo emplacar narrativas que não têm sustentação. Randolph disse ainda que o presidente Bolsonaro está sendo investigado pelo crime de prevaricação. Tenderá a ser enquadrado no crime de charlatanismo. Tem todos os elementos do crime de falsificação de documento público. Tende a ser enquadrado também em corrupção passiva. Vamos ver agora os outros destaques deste fim de semana. Jurista Ives Gandra Martins disse que desmonetização de canais conservadores é inconstitucional e crime contra a liberdade econômica. Para o jurista, o Supremo Tribunal Federal tem invadido competências das instituições e desrespeitado a lei, a qual deveria proteger. Decorridos 16 anos, caso dos dólares na cueca está prescrito e punibilidade extinta. Em julho de 2005, no governo Lula, o assessor do deputado petista José Guimarães foi preso pela Polícia Federal no aeroporto de Brasília com 100 mil dólares dentro da cueca e 200 mil reais que estavam dentro de uma valise. O prazo para prescrição do caso era de 16 anos e já foi reconhecido pelo Ministério Público, que provavelmente vai devolver o dinheiro que ainda está sob a guarda da Polícia Federal ao assessor do deputado José Guimarães. Como a gente vê, o Supremo tem dois pesos e duas medidas. Como disse o deputado Eduardo Bolsonaro, nem tudo na justiça é tão rápido quanto o mandado de prisão em flagrante por palavras ditas num vídeo. Governadores são avisados de que entre eles e Bolsonaro, policiais militares ficam com o presidente. Recentemente, governadores de alguns estados disseram que se Bolsonaro colocasse o exército nas ruas, as suas respectivas polícias militares entrariam em combate para defender a democracia no país. Só que os governadores acenderam o sinal de alerta depois de receberem avisos, mesmo que cifrados, de que se os policiais militares tiverem que escolher entre eles e Jair Bolsonaro, ficam com o presidente da República. Do mais alto ao menor cargo, as PMs estão fechadas com a linha bolsonarista. A notícia foi destaque no blog do jornalista Vicente Nunes do Correio Brasiliense. Provavelmente, depois dessa constatação, os governadores debaterão a tensão entre os poderes em reunião nesta segunda-feira. O Fórum dos Governadores vai debater a tensão entre os poderes em reunião marcada para hoje. Inicialmente,
Os assuntos da reunião seriam a reforma tributária e meio ambiente. Mas o pedido de impeachment do ministro Alexandre de Moraes, feito pelo presidente, levou o grupo de governadores a incluir na pauta um novo tema, a defesa da democracia. Confirmaram participação nessa nona reunião do Fórum de Governadores representantes de 23 estados e do Distrito Federal. Estão fora dessa lista os governadores do Paraná, Ratinho Júnior, do DEM, do Rio de Janeiro, Cláudio Castro, do PL, e do Tocantins, Mauro Carlesse, do PSL. Generais do Clube Militar conclamam população a ir às ruas em 7 de setembro e repudiam a inconstitucionalidade do Tribunal Superior Eleitoral. Por meio de seus canais oficiais, o Clube Militar declarou apoio às manifestações de 7 de setembro que contemplam as grandes causas nacionais e democráticas. No Mato Grosso do Sul, aeronaves e soldados dos Estados Unidos chegam para simular cenário de guerra. 2 aeronaves do tipo C-17, uma das maiores do mundo que pertencem à Força Aérea dos Estados Unidos, aterrissaram na cidade de Campo Grande neste sábado, dia 21. Os aviões transportaram 2 helicópteros e soldados norte-americanos que participarão do exercício conjunto chamado TAPIO 2021, que vai simular o cenário de guerra em treinamentos. De acordo com a nota divulgada pela Força Aérea Brasileira, as forças dos Estados Unidos vieram ao Brasil para o intercâmbio de experiências e desenvolvimento doutrinário, contribuindo para as possíveis participações do país em missões previstas nos acordos de paz da Organização das Nações Unidas. 2 jornalistas e um parlamentar andaram subindo o tom contra as últimas medidas dos nossos tribunais superiores. Lacombe sobe o tom, cita TSE e STF e faz alerta. O jornalista Luiz Ernesto Lacombe, da Rede TV, publicou um vídeo em seu canal do YouTube, onde afirmou que a censura se reproduz rapidamente, cada vez mais rapidamente. Nas redes sociais, no Supremo Tribunal Federal, no Tribunal Superior Eleitoral, na CPI da Covid, em grande parte da imprensa. Ela vem com disfarçatez, gritando que se impõe em defesa da democracia. Cancelam, banem, fecham, estrangulam, asfixiam, inventam inquéritos, prendem. E o olho que pisca nesse caso é aquele que assume malandramente a enganação e a mentira. Outro jornalista indignado com o que está acontecendo é Augusto Nunes, da Rádio Jovem Pan. Augusto Nunes confronta Barroso. Mentira deliberada é dizer que Batista é inocente. Recentemente, o ministro Luiz Roberto Barroso disse que era preciso pacificar o Brasil contra o ódio e que a democracia tem espaço para todos. Ele afirmou na ocasião que a mentira deliberada, o ódio e as teorias conspiratórias e a difusão da desinformação incentivando agressões, posições anticientíficas que levam à morte das pessoas. Isso não é neutro, isso não é protegido pela liberdade de expressão, disse o ministro. O jornalista Augusto Nunes achou a declaração de Barroso absurda e mandou um forte recado ao ministro. Mentira deliberada é dizer que Batista é inocente, disse o jornalista, relembrando a ferrenha defesa de Barroso ao terrorista italiano Cesare Battisti, do qual Barroso foi advogado. Já o deputado Marcel Van Hatten, do Novo, sobe o tom e escancara a contradição de Alexandre de Moraes. Marcel Van Hatten repudiou as ações do Supremo Tribunal Federal em suas contas nas redes sociais. Ele disse que é a Constituição que nos dá a garantia de liberdade de expressão e de manifestação em nosso país. Parlamentares não podem sofrer retaliações por suas opiniões. A Constituição é clara. Deputados e senadores são invioláveis civil e penalmente por quaisquer de suas opiniões, palavras e votos. Além disso, cidadãos que queiram se manifestar pacificamente a favor ou contra o que ou quem quer que seja, precisam ter esse direito constitucional assegurado, escreveu ele no Facebook. Além disso, cidadãos que queiram se manifestar pacificamente a favor ou contra o que ou quem quer que seja, precisam ter esse direito constitucional assegurado, escreveu o deputado Marcel Van Hatten no Facebook.
Mas a pergunta que fica no ar é: será que nós teremos busca e apreensão? O Partido da Causa Operária, o PCO, pregou a dissolução do Supremo Tribunal Federal e apoia a eleição dos juízes com mandato revogável. O Partido da Causa Operária afirma que o STF é a têmpera do regime antidemocrático, com burocratas escolhidos a dedo. Essa casta se impõe sobre o sufrágio universal pela dissolução do STF por eleições de juízes com mandato revogável. Por muito menos, o ministro Alexandre de Moraes incluiu pessoas no inquérito dos atos antidemocráticos e mandou prendê-las. Até agora, ninguém se pronunciou a respeito dessa publicação do Partido da Causa Operária. Quando a crítica parte da esquerda ou da extrema esquerda, vale a democracia. Quando se tratam de conservadores, simpatizantes da direita ou bolsonaristas, processo e cadeia para eles. E a nossa grande e velha imprensa, quando vê a oportunidade de eliminar a concorrência nas redes sociais, ataca de forma covarde. Manchete de O Globo mostra blogueiros e jornalistas como se fossem bandidos. Enquanto isso, criminosos que incendeiam estátuas, depredam patrimônio público e agridem pessoas são chamados pela mídia de defensores da democracia. E parece que está tudo combinado mesmo, né? Caso Sítio de Atibaia, juíza de Brasília, rejeita a denúncia contra Lula. Neste sábado, a Justiça Federal do Distrito Federal decidiu rejeitar o pedido de reabertura de um dos processos da Lava Jato contra o ex-presidente Luiz Inácio Lula da Silva. Na decisão, a juíza federal Poliana Kelly Maciel Martins Alves, da 12ª Vara Federal de Brasília, também extinguiu a punibilidade do líder de esquerda e dos demais envolvidos no processo envolvendo o Sítio de Atibaia. E veja como a nossa justiça gasta o dinheiro público. TCU gasta 3,8 milhões com despesas médicas para ministros e procuradores na pandemia. Esse valor foi ressarcido a 33 ministros e procuradores em atividade ou aposentados somente durante a pandemia de Covid-19. E se forem acrescidos todos os pagamentos eventuais, auxílios, abonos e até indenização ou indenizações de férias, as despesas chegam a 6 milhões de reais. Faltaram leitos de UTI e até oxigênio nos hospitais do Sistema Único de Saúde, mas sobraram penduricalhos na folha de pagamento do tribunal que fiscaliza os gastos públicos, disse o jornalista Lúcio Vaz em sua coluna no jornal Gazeta do Povo. Queimadas na Amazônia têm redução de 18% em relação ao ano passado, o que mostra o esforço do governo brasileiro para reduzir a devastação no pulmão do mundo. Só que na França, 7.000 hectares de florestas foram destruídos. E, nessa hora, ninguém ouve falar do presidente francês Emmanuel Macron e muito menos da Greta Thunberg e do ator Leonardo DiCaprio, que sempre criticaram as queimadas na Amazônia. Agora, todo mundo ficou calado. E vamos ver mais algumas manchetes internacionais. Protesto contra a vacinação obrigatória reúne mais de 175 mil pessoas na França. A Alemanha abre para brasileiros vacinados, menos com Coronavac. Repórter que chamou talibãs de amigáveis deixa o Afeganistão por segurança. Reino Unido convoca a reunião do G7 para discutir crise no Afeganistão. Rifles, veículos e muita munição. Talibã exibe arsenal herdado dos Estados Unidos. Putin pede para frear fuga de afegãos para ex-repúblicas soviéticas da Ásia Central. União Europeia não reconhecerá governo do Talibã no Afeganistão. 5 brasileiros estão no Afeganistão e 2 querem sair, diz Itamaraty. Bolsonaro envia ajuda humanitária ao Haiti após terremoto devastador. Avião da FAB com ajuda humanitária ao Haiti sofre pane e faz pouso de emergência. O avião já foi substituído. Agora, vamos mostrar as manchetes relacionadas à esquerda brasileira. Caravana desastrosa. Lula e sua turma foram recebidos no Ceará por manifestantes e
irritaram Gleisi Hoffmann e Lindbergh Farias. Longe das ruas, Lula faz discurso para meia dúzia no Nordeste. Deputado Ricardo Barros passa por angioplastia e está internado. Ele teve alta neste domingo à noite. E atenção, o estado de saúde de Roberto Jefferson se agrava na prisão. E o cantor Sérgio Reis desabafou esse fim de semana. Estão querendo acabar comigo como se eu fosse bandido. Mas a pergunta que o brasileiro conservador e de direita está fazendo é a seguinte: onde foi parar a democracia? Nem durante o AI-5, que podia tudo, o regime militar colocou no papel, em letra de forma, uma agressão ao direito de livre expressão tão nua e crua quanto essa que o TSE faz agora, afirmou o jornalista J.R. Guzzo em artigo publicado no jornal O Estado de São Paulo. E para terminar o Nas Redes de hoje, fica aqui uma reflexão. Não se iluda. Aqueles que defendem a censura na internet não estão preocupados com as notícias falsas. Estão preocupados com as verdadeiras. Uma ótima semana para você. Estaremos de volta na próxima segunda-feira.